Oi, gente que está me assistindo, bom dia. Hoje eu vou falar sobre a Trindade, sobre o batismo verdadeiro e sobre a Trindade. A Bíblia diz o seguinte: para a gente batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e de pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? Pois bem, agora eu vou mostrar esse vídeo aqui de um cara que combate essa pregação minha que eu falei. Só que o batismo é o Espírito Santo que batiza. Porque lá em João, fala que João Batista, na carta dele, fala que a pregação de João Batista fala que ele batiza com água, mas Jesus ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então ali o batismo e o que vem após mim é mais poderoso do que eu, ou seja, ali ele já deixou claro. E tem um versículo também. Então, gente, eu pausei o vídeo aqui para mostrar para vocês lá em Atos 10, capítulo 10, né? Versículo 45 fala. Vou ler do 43 em diante. A estes dão testemunho de todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. E respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Ou seja, aquelas pessoas que receberam o Espírito Santo, eles não tinham batizado ainda. Então eu pergunto para você, será que o batismo da água ele é mais importante do que o batismo do Espírito Santo? Não é. Não é batismo. Você não vai para o inferno se você não for batizado nas águas. Eu não acredito nisso. Porque o batismo do Espírito Santo ele é muito mais poderoso. Significa que é uma aliança que você tem com Deus. Porque Jesus já cumpriu o batismo. Então, e o Espírito, e agora eu vou pausar aqui. Eu vou mostrar outra coisa aqui também. Então, gente, olha só para vocês verem. Lá em João 1, versículo 32, fala: e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descendo do céu como uma pomba, e permaneceu sobre ele. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito Santo, o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele.
E depois vocês sabem o que acontece, né? Depois Jesus, o próprio Deus fala: eis o meu filho amado a quem me comprazo. Não é isso que ele fala? Aqui, ó. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba. E do céu surgiu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado sobremaneira. Ou seja, como que não existe trindade se o Espírito Santo veio em uma forma corporal? O Espírito Santo veio em forma corporal como uma pomba. E Jesus estava lá sendo batizado e o Pai do céu falou: eis o meu filho amado. Ou seja, foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade. Agora eu vou colocar aqui para vocês verem o que esse cara herege, esse cara aqui que é herege, né, tá falando. Aqui para lançar mais um estudo, e é lógico que é muito complicado a gente falar sobre essas coisas hoje no dia de hoje, porque está tudo fermentado. A Igreja Católica e esses falsos profetas que estão aí hoje, tudo misturou, fez um fermento e ensinou tudo errado para as pessoas. Agora, para conduzir as pessoas para o caminho certo e mostrar a elas o caminho certo, fica complicado. E ainda tem pessoas que vêm no canal da gente e colocam lá. O que a maioria das pessoas não sabem é que essa parte aqui é acrescentada. Eu não estou com a tradução aqui para mostrar para vocês o texto. Fala assim, ó, a parte certa é essa aqui, ó. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa parte fala, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a Igreja Católica. A Igreja Católica corrompeu, acrescentou dentro da Bíblia. Então veja bem, vou te mostrar aqui um rodapé. Se não der, depois você procura uma Bíblia de Jerusalém e olha aí no rodapé para você ver o que eu estou falando. A Bíblia de Jerusalém ela foi escrita por teólogos católicos. Então olha só para vocês verem, ele diz que batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo é o que rege, porque o Espírito Santo tem que estar dentro de nós. Ele é a terceira pessoa da Trindade. É a terceira pessoa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu mostrei isso para vocês, eu provei isso para vocês na Bíblia. Ele prega contra o Evangelho de João. Por isso que eu citei João aqui, ó. João fala do Evangelho. Aliás, o próprio Marcos, o Evangelho de Marcos fala, ó, descendo ele em forma de pomba, o Espírito Santo. Quer dizer que existe três, não existe dois, existe três. E ele fala aqui, ó, quer ver? Que só existe dois, quer ver? E protestante, teólogos católicos e protestantes. Então o que ela põe aqui no rodapé aqui, ó. Aí depois você procura e lê. Aí eu tomei a caneta aí. Eu sei que tá difícil de ver a imagem aí. Talvez no computador dá para vocês verem, na tela maior. Aí, ó. Ó. Aí. Tomei a caneta. Eu vou ler para você. É possível que em sua forma precisa, essa fórmula reflita influência do uso litúrgico. Reflita influência. Influência, foi isso que foi lá e acrescentou os padres. Posteriormente fixada na comunidade primitiva. Foi colocado depois, que os apóstolos não batizavam no nome de uma trindade, de uma aberração, não. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar no nome do Filho. Aqui está no nome de Jesus, né? O livro de Atos está mandando batizar no nome do Filho. Mais tarde deve ter se estabelecido a associação do batizado às três pessoas da Trindade. Tá vendo? Mais tarde mandou batizar no nome da Trindade. Antes o batismo era feito só no nome do Filho.
Aí mais tarde a Igreja Católica, não, agora existe Trindade, porque a Trindade surgiu no ano 381 pelo Papa São Damasco, o Imperador Teodósio. Vai na biblioteca e olha na base, lá está assim, ó, segundo o dogma da Igreja Católica, segundo o dogma da Igreja Católica, o Criador é 3 pessoas, ele não é 3, ele é só existe 2 pessoas, o Pai e o Filho. O Pai é o Criador, o Supremo, o Eterno, e o seu Filho é o nosso mediador, o nosso Salvador. Quais Então ele fala que o pai é o nosso, né, o nosso coisa, e o filho ele é o nosso mediador. Como que ele é o mediador se ele não é Deus? Como que ele não é mediador se ele não é Deus? A Trindade, ela, como que ele fala que ele é um só se ele não é Deus? Ah, mas Enzo, nós somos pessoas, como é que fala? Nós somos pessoas que faz parte do corpo de Cristo também e a gente não é Deus. Eu sei, nós não somos Deus. É Ele que é em nós. Ele que habita em nós. E se Ele fala que Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito Santo, é porque Ele é. Lá na sarça ardente, quando Moisés vai na sarça ardente, ali é o Espírito Santo sendo revelado. Ali é a terceira pessoa de Deus sendo revelado. O Espírito Santo, ele, você deve entender que ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele te leva a Jesus e Jesus te leva a Deus. Porque como que a gente ia ter, se o Espírito Santo não é Deus, como que, como que, eu te pergunto uma coisa, como que Deus vai habitar no meio de nós, então? A Bíblia diz que o Espírito, lá em Gênesis, o Espírito pairava sobre as águas. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, ele foi três em um só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a Trindade. É a Trindade que ele nega, que ele chama de coisa. Você viu o jeito que ele chamou a Trindade, né? Você viu? Então, é isso que eu tenho para deixar aqui para vocês. Agora eu vou deixar o id para finalizar.
Pera aí, gente, eu tô procurando o versículo. Batizando aqui, ó. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que que Jesus falou e do Espírito Santo? Porque é a terceira pessoa da Trindade, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ou seja, ele está porque é o Espírito Santo que está. Ele escolhe o que pode e o que não pode. Vocês já repararam nisso? Vocês já repararam que ele escolhe o que pode e o que não pode? E ele chama isso de estudo. Gente, toma cuidado, mas tome muito cuidado com os pregadores da internet. Vigia. Estão aí difamando o nome do Senhor Jesus. E eu não falo do nome de Yahusha, Yeshua, seja lá o nome que for. Não estou falando de nomes. Eu estou falando que estão difamando o nome dele, no sentido tão difamando quem ele é. Estão difamando ele, quem ele é. As pessoas hoje estão acreditando em qualquer coisa. Olha o tanto de pessoas que acreditam nele. Olha só isso aqui. 99.001 inscritos. 100 e não sei quantas visualização. 11 mil joinha. Isso sem falar dos outros que não pôs aqui um joinha. Tem um monte de gente acreditando nele. Daqui a pouco ele vai falar ali no vídeo dele ali que você tem que batizar no nome de Yahusha. É isso que ele vai falar. Ah, você tem que batizar no nome de Yahusha. Yah. É isso que eu tenho para deixar para a igreja. Toma cuidado. Fique esperto, vigie, ore. Amém?